Então vamos, gente, vamos lá, a gente tem muita coisa para falar para vocês, meus queridos. Ai, Para quem só não me coisa linda. conhece, eu sou a Vishwa, cofundadora da Terra Flor Aromaterapia, e estou hoje aqui com uma convidada especial, né? Vou contar um pouquinho sobre a história minha com Danai, que é diferente. Danai não faz parte diretamente desse projeto Vishwa Aroma, mas faz parte desse projeto porque ela é a nossa anfitriã de todos os nossos cursos em Brasília. E conheço a Danai, gente, eu estava pensando isso hoje, né? Desde 1995, 96, né, Danai? 97, É. quando eu vinha de volta para o Brasil depois de 8 anos morando fora do Brasil e desses 8 anos, 5 na Índia. Então, é um prazer, Danai, é uma honra estar aqui com você e poder falar desse assunto que a gente gosta tanto. Eu gosto muito desse assunto, mas a Danai é especialista no assunto, né, gente? Lá pelas idas e vindas dessa vida, eu fui muito mais para a aromaterapia e a Danai muito mais para a Ayurveda. Então, minha querida, é um prazer estar aqui com você e gostaria de iniciar o nosso papo de hoje pedindo para você falar dessa história sua com a Ayurveda, né? Porque eu conheci você, eu não tenho muita certeza, mas foi entre os anos 95 e 97, foi quando eu comecei a fazer um retorno para o Brasil. E o que aconteceu de lá para cá nessa sua... Eu lembro, por exemplo, que você me perguntava muito sobre a Índia na época, inclusive, e eu, quando voltei da Índia lá pelos anos 97, 98, eu estava um pouquinho assustada com os terremotos que eles estavam prevendo na Índia e que aconteceram mesmo, né? Eu até não fui... Você está me ouvindo, querida? Tô sim, tô Eu perfeitamente. até lembro da primeira vez que você quis ir para a Índia, eu falei, ai, Danai, mas eles estão prevendo terremotos incríveis na Índia. Você falou, eu confio na vida e esse é meu destino. E sei que você foi realmente para a Índia e que você se tornou uma pessoa muito respeitada nesse âmbito de Ayurveda. Então conte para nós, querida, um pouco como é que foi essa tua história na busca desse conhecimento milenar, dessa sacralidade que vem dos Vedas, da Índia. Então, primeiramente, quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com você, é muito especial. Eu já te falei, assim, né, o tanto que você é especial na minha vida, o tanto que eu aprecio, né, essa amizade que a gente tem, esse carinho. E dizer que você foi a pessoa que plantou essa semente em mim, na realidade. Então, eu já tinha uma força, né, nesse sentido, para buscar esse conhecimento, mas eu conheci, assim, você me instigou muito, né, porque você trouxe para mim, através dos cursos que eu fiz contigo naquela época, mais ou menos esse período, que eu comecei a estudar Ayurveda, e foi quando eu conheci a massagem ayurvédica, através de você, e eu fiquei muito ligada com a Índia, na realidade, assim, né? Então, eu, eu tenho uma coisa em mim, assim, de estar seguindo meu coração, né? Então, eu já sabia que eu gostava de trabalhar com terapias corporais. A minha praia é esta, é relacionar tudo que é bom. Alô, agora perdi. Ai, perdi o contato com a Danai, agora não tem mais nem voz. Não tenho voz, a tela não está dividida. Voltou. Tinha, mas agora sumiu. Sem som da Danai, Danai sem voz. Voltou, gente? Som da Danai? Não, eles estão ouvindo. Como estão ouvindo a Danai, gente? Estão ouvindo? Alguém pode falar aí para mim? Beleza, tá ouvindo. Continua. Não, peraí, ficou sem áudio.
Peraí, acho que não está ouvindo, não ainda. Não, não. Eu acho. Ó, gente, nós vamos ter que. Eu vou Gente, tirar espera só um ela pouquinho. da... Não estão ouvindo. Espera só um pouquinho, então. A gente vai sair, vai. Isso, Danai, eles não estão te ouvindo. Então a gente vai sair, galera, e a gente vai entrar de novo. Eu quero que vocês fiquem com grande paixão pela Índia. Você vai tirar e agora vamos ter que colocar. Tá difícil hoje, né? Vocês estão me ouvindo? A mim, vocês estão ouvindo, gente? Não estamos ouvindo a Danai? Oi, oi. Poderia reiniciar o áudio? Sim, estamos tentando reiniciar o áudio, sim, queridos. Sim. Só falem para mim. Estão ouvindo a mim? Alguém fala, eu, Vishwa, estão ouvindo? Sim. Ok, Danai. Beleza. Tá cortando a minha voz? Alguém está Tá falando me sim. ouvindo? Estão ouvindo a Danai? Te ouvimos, Eu estou Vishwa, aqui. beleza. Beleza, Estou voltou, aqui. voltou. Vamos lá, temos coisas lindas para contar para vocês. Vamos lá. Então, essa porta se abriu, né? Então, a partir da experiência que eu tive, e você foi uma pessoa, assim, muito responsável por isso, sabe, Bicho? Porque você trouxe para mim, naquele momento da minha vida, uma nova perspectiva, né? De tudo que eu já fazia, de tudo que eu conhecia. E conectar com essa ciência toda foi algo que naturalmente foi acontecendo. Então, eu conheci o Ayurveda a partir da massagem ayurvédica que você me ensinou, né? E nesse tempo que eu recebi, rapidinho, eu fui para a Índia, a primeira vez. E quando eu fui para a Índia, eu tive uma conexão muito profunda lá, sabe? Um amor que nasceu ali, né? Muito grande. Então, naturalmente, eu comecei a estudar Ayurveda. E é um estudo bastante longo, profundo, né? Para a gente se dedicar. E então, além de trabalhar, né, como terapeuta Ayurveda, eu quis me dedicar mais aos trabalhos terapêuticos corporais, né, que é a minha formação, né, que eu sou educadora física e tenho várias formações na área da bioenergética. Então, essa conexão com o corpo é algo muito importante e o Ayurveda traz uma visão muito profunda de tudo, né? Essa conexão que eu acredito da nossa natureza, com a interação com o meio, com o equilíbrio que nós temos que adquirir a todo momento através do autoconhecimento. Então, o Ayurveda traz para a gente essa conexão com o autoconhecimento, com você aprender sobre si, aprender quem você é, aprender quem é na sua essência, né? Quem é você verdadeiramente. E como você reage na vida. Como você se relaciona com o mundo, né? Com a tua casa, com o que você faz na vida, né? E isso fala, então, ele consegue desmembrar através de características, através de leituras e através de caminhos para que a gente aprenda a fazer isso em casa, mas que a gente também possa receber um tratamento mais com um conhecimento mais aprofundado, né? E chegar ao objetivo que é equilíbrio, que é bem-estar, que é saúde, né? E o Ayurveda, ele tem uma ampla, né, possibilidade de estudo, de terapias, de tratamentos corporais, e não só, né, nessa abordagem, mas como eu mergulhei na parte dos tratamentos corporais, e mais em especial a massagem, né, e a massagem, ela traz muito o conteúdo da base do Ayurveda também. Então, está tudo interligado. Você tem que ter esse conhecimento mais aprofundado também. A Índia é uma loucura, né, Danai? Ouvindo você falar agora, eu vejo que você é o exemplo do discípulo que ultrapassou o mestre. Minha querida Kelly, infelizmente, a convidada não aparece na tela porque estamos no Black Tuesday. Black Tuesday.
Não está aparecendo. Mas olha, é aquela situação do discípulo que realmente estudou e que trouxe tantas novidades. Você sabe que eu estava contando essa história da Índia, porque eles têm uma situação para cada. Eles têm algo para cada situação, né? Eu lembro de uma vez que como eu fiquei muito tempo na Índia, a minha passagem, eu fiquei anos na Índia, assim, foram 3 anos sem sair da Índia lá, entre ashras, em busca de mestres, em busca dessa espiritualidade que hoje eu sinto como é valiosa para a gente que buscou isso, como é mais fácil para a gente estar só e ficar isolados, né? Não é tão difícil. Mas depois de muito tempo que eu fiquei na Índia, eu tive um problema sério nos meus olhos, da minha visão. Eu fiquei muito ruim por causa da poluição. A Índia é um país muito poluído, muito sujo. Agora, o encanto, o amor, o acolhimento que acontece na Índia faz com que as pessoas que tenham essa sintonia não vejam tudo isso. A gente vê, mas a gente passa por cima de tudo isso, né? E eu me lembro que eu tive uma infecção realmente nos olhos muito fundo, muito ruim. Tá me ouvindo, Danai? Sim, sim, Eu tive perfeitamente. uma, eu tive uma infecção assim, e aí eu vim embora. Fui para a Europa e depois passou. Cheguei na Europa, passou a infecção, beleza. Fui para a Índia, voltava a infecção. Isso aconteceu mais ou menos indas e vindas, porque a gente acaba tendo que sair por causa de vistos, mas algumas vezes eu fiquei com essa infecção. Toda vez que eu voltava para a Índia, meus olhos eu não conseguia abrir, eles lacrimejavam, enchiam de pus, foi bem, inflamavam. E aí eu tive que, uma vez a Bombém, fazer um visto. E eu fiquei ruim, menina, ruim. E aí você tem noção daquelas estações de trem com aqueles milhares de pessoas, né? E eu não conseguia ver direito, eu ia meio assim, porque eu não conseguia abrir o olho. Finalmente eu cheguei no meu vagão, deitei lá na minha caminha. Quando eu deitei, chegou um senhor perto de mim, falou assim: Nossa, eu tô vendo que você não tá bem, o que que tá acontecendo com você? Eu falei: Olha, eu tô com os olhos muito ruins. Ele falou: Eu tenho uma coisa aqui, posso passar em você? E eu tava naquele desespero, menina, eu abri meu olho e esse cara colocou 2 gotas de o não sei o que. Depois, mais tarde, eu fui descobrir que era alguma coisa tipo parecido um óleo medicado que eles fazem para colocar no olho que tem mel. Sim. Enfim, para encurtar a história para vocês, foi uma coisa muito difícil para mim, porque ardeu muito, mas muito os meus olhos, mas muito mesmo, sabe, gente? E eu fiquei muito apavorada, porque qualquer substância nos olhos que te ardem esse tanto, eu falei: Jesus, como é que eu pude fazer isso? Eu vou ficar cega? Nunca mais vou ver nada. Mas eu não fiquei cega. E por incrível que pareça, nunca mais vi aquele senhor, né? Aquela coisa de Índia mesmo, é assim que as coisas vão acontecendo. E os meus olhos, eu consegui ficar mais uns 15 dias, que era o tempo que eu precisava para poder sair da Índia, com, conseguindo ver, porque eu não conseguia abrir os olhos, né? Então eles têm uma sabedoria milenar. Mas o que mais me encanta deles, Danai, é essa ideia, né, que eles têm do mundo de que toda a matéria e tudo é a união dos elementos. E que, Sim. que essa união dos elementos traria essas características para nós de personalidade, características físicas, e que inclusive traz o quê? A possibilidade de saúde e de doença. Você poderia falar para a gente, Danai, como é que é a tua visão dessa interação dos elementos dentro da Ayurveda e como eles Claro. classificam as pessoas nos biotipos, nos doshas? Porque eu acho que essas pessoas gostam muito de saber disso, não gostam, gente? Ah, Me digam aí. legal. Então, essa ciência que é muito antiga, né, que ela está portada, então, no conhecimento bem de tudo que é, né, das pessoas mesmo. Então, a gente tem ela descrita, né, em livros sagrados, que são os Vedas, e o sentido de tudo isso está ligado no conhecimento além do que é percebido, visto. Né? Então, toda a compreensão do universo, a formação do universo, toda a compreensão de como surgiu a matéria, todos os elementos da matéria são entendidos através do Ayurveda como o grande milagre da vida. Né? Então, através dos Panchamahabhutas, que são os 5 grandes elementos, o éter, o ar, o fogo, a água e a terra, são formados, então, tudo que a gente conhece. Tudo que existe fora, a gente
conhece mesmo, de natureza, todas as formas, todos os animais, todas as plantas, tudo, e o nosso organismo também. Só que em nós, né, esses elementos, eles são agrupados, formando os doshas, Vata, Pitta e Kapha, que eu acho que muitas pessoas conhecem um pouco, já é bem difundido, né, sobre esse assunto, mas é interessante que tudo que tem uma planta e que identifica essa planta, né, ter características para curar isso ou aquilo, no nosso corpo também tem essas características nos dando forma, estrutura, características na nossa fisiologia, né? Então, quando a gente tem uma boa interação com tudo que a gente vive, tudo que a gente faz, sem perder o que é original em nós, a gente consegue manter a saúde. Então, essa relação que nós temos que ter com a gente mesmo, sem se corromper, né? Então, comer corretamente, ter hábitos que são saudáveis para a gente, porque como nós somos tão diferentes uns dos outros, mas somos formados pelos mesmos elementos, né? Assim como a água do rio se manifesta através da água, o elemento, a água, mas nela contém todos os elementos, né? Na natureza, mesmo a menor partícula contém tudo, assim como é no nosso corpo, né? As nossas células, as menores partes do nosso corpo contém toda a memória, toda a genética, tudo em nós. É muito incrível a natureza. Então, é muito lindo ver a forma natural com que na Índia, né, é percebido, visto e vivenciado no dia a dia das pessoas sobre isso, porque tem muitos médicos de raiz lá, muitos médicos ayurvédicos, assim como tem muito forte a alopatia também lá, né, a medicina convencional ocidental que foi implantada, elas convivem juntas, mas é muito forte a medicina natural, né? Então, isso é muito lindo lá, né? Então essa visão, né, de que você tem que estar conectado consigo, conectado com o mundo, com a natureza. Nós somos uma pequena parte dentro de uma grande parte, né? Então, essa grande parte, que é o macrocosmos, está dentro da gente também. Então, está tudo costurado e interligado. Então, o Ayurveda parte desse princípio que para a gente se organizar, se manter saudável, a gente tem que estar entendendo essas forças contrárias que agem na nossa saúde ou na doença. Por exemplo, os doshas, Vata, Pitta, Kapha, são responsáveis em manter a nossa saúde, mas eles também são responsáveis em criar doença. Como? Quando a gente desequilibra. Porque se eu tenho um equilíbrio dinâmico e a minha predominância é Vata, ou Pitta, ou Kapha, quer dizer, eu tenho os elementos mais fortes como características. Então, Vata tem característica de ar e éter, né? Que é seco, áspero, frio, leve, sutil. E no nosso corpo ele rege o movimento, a circulação. Se a gente tem um problema com esse dosha, a gente pode ter um excesso de frio, um excesso de ressecamento, a gente pode ter bloqueios, porque ele rege a circulação e o movimento. E no nosso corpo tudo precisa se movimentar para que a gente consiga se manter saudável, né? Todos os canais físicos, fisiológicos do corpo têm que estar funcionando. O intestino é um grande canal, né? O rim, as artérias, as veias, tudo, né? O sistema linfático, os nervos, tudo isso tem que estar funcionando, circulando, mas também o que é sutil, por onde o prana sutil circula. E que mais à frente, quando a gente for falar dos olhos, do efeito da aromaterapia, isso tem uma grande importância, que é a questão da energia, do prana, da parte energética, que é sutil, que é volátil, né? Então, quando se tem uma característica Vata, a pessoa pode ter um peso mais leve, né? Ser mais frágil, ter mais facilidade em ter ressecamentos na pele, ela tem menos gordura, ela é mais leve. O que equilibra essa pessoa? O peso, né? Ter um pouco uso de alguma coisa que dê mais peso, substância, enraizamento.
fluidez. E o óleo ajuda a fazer isso no nosso corpo, né? A melhorar a circulação. Por isso que se faz a bianga, que é Acredito que muito o Vata indicado. seja, acredito que o Vata seja o biotipo que mais necessite de óleo vegetal, não é? Sim, sim, Desenho. sim. E agora, Washington nesse presente. período, principalmente porque o dosha vata, ele tem características de ser frio, áspero, né? E seco. Leve, sutil, seco, e a gente está agora no período frio e seco. Então é normal as pessoas com este dosha predominante terem mais ressecamento, né? Terem mais esses efeitos em si. Então, no Ayurveda você equilibra com os contrários, né? Se tem secura, você tem que dar umidade. Se tem leveza, você tem que dar peso. Você tem que tratar equilibrando, né? E então a massagem assim com óleos é muito indicado para equilibrar e manter esse dosha equilibrado, harmonizado. Alguém está perguntando aqui quais são os óleos, né, que carreador, o óleo vegetal que equilibra a vata. Antes dela responder, eu só vou dar uma deixazinha, gente, para quem é de Brasília. Acredito que tem bastante gente de Brasília. Eu estou vendo aqui pessoas de Brasília, que é da onde a gente é, né? Eu estou aqui em Alto Paraíso de Goiás, a Danaia é de Brasília. Essa a gente está entrando nessa fase nossa aqui, diferente do sul, por exemplo. O sul vai ter muita água, agora é uma época úmida e chuvosa, né? Vai propiciar um outro desequilíbrio de um outro biotipo, de um outro dosha, que ela já vai falar logo a seguida, mas nós vamos entrar na nossa época de seca aqui. É muito importante nessa época, nós aqui do Cerrado, que a gente use muito óleo vegetal na nossa pele. Uma dica que eu vou dar para vocês, tá? Ela vai falar agorinha para vocês, eu vou deixar para ela é a nossa convidada especial e é especialista de falar qual é o tipo de óleo bem bacana para o Vata. Eu só queria lembrá-los de que é muito importante, ó, boa noite de Caxias do Sul, daqui a pouco vai ter dicas para vocês lá, que vocês, o biotipo ligado ao frio, ao inverno, vai ficar muito em alta agora, mas nós aqui vamos estar com as nossas esse biotipo, porque a gente tem todos esses biotipos dentro. Então, a gente vai todos ficar mais vatas nesse momento, a gente vai ficar mais avoado, mais disperso, mais ansiosos, porque isso é uma característica psicológica desse biotipo. Isso vai aflorar para nós agora nesse momento, intensificado pelo ambiente, né? Então, gente, muito importante, nós aqui, Cerrado, Centro-Oeste, regiões secas, frias, use muito óleo vegetal na pele. Faça aquela hidratação corporal pós-banho, ainda com o corpo molhado. Use muito óleo vegetal na pele de vocês, porque isso vai ajudar a equilibrar o sistema nervoso. Qual o óleo, então, Vata, Danai, que você indica para a Vata? Vata Então, Toil. você falou de uma coisa antes de você falar do óleo aqui, que é importante, que são os Ó, gunas. gente, agora o Vistar, antes, acabou chegando aqui o Vistar, agora me trazendo a notícia de que parece que o Instagram voltou. Vocês, vamos sair e entrar de novo para vocês verem a Danai? Pode ser? A gente vai tirar e você vai pedir para entrar de novo, tá, Danai? Enquanto isso, eu vou ficar falando com vocês, para vocês não irem embora aqui. Olha só, gente, a Danai vai falar para a gente agora do biotipo, do óleo para o biotipo Vata. Não entra, Danai, não entra. Tudo Não bem. Tá tudo bem, a gente fica vendo você, que é maravilhosa. Olha só. Fala para eles, do óleo vegetal, então, Danai, para o Então, Vata. do óleo vegetal, mas você falou de características que são dos gunas mentais também, que também são Uhum. alterados. Então, daqui a pouco a gente pode falar dos gunas, porque além dos doshas, nós temos os gunas, sattva, rajas e tamas, né? Então, tem uma pessoa perguntando aqui como identificar o nosso biotipo. Então, assim, através do e-book, você pode ter uma sinalização sobre os doshas, né? Mas é necessário uma avaliação mais profunda, um pouquinho mais, para saber qual o biotipo realmente, né? Então, é o seguinte, o óleo,
para vata, precisa ser um óleo que dê para ele peso, seja um óleo pesado. Então, um óleo vegetal, que é os óleos no Ayurveda são louvados, são reverenciados, se usa em muitos tratamentos, internamente e externamente. E se faz muitos óleos com ervas, com plantas, são decocções de plantas que são depois reduzidas e cozidas no óleo até chegar no ponto, né, de evaporação da água e ficar só aquela essência, né, de tudo ali, da planta com óleo. Então a gente chama de óleo medicado. Então, o óleo mais usado, assim, é usado para todos os doshas, mas indicado para o vata é o óleo de gergelim, tá? Então a gente usa o óleo de gergelim e um outro óleo que é muito maravilhoso, talvez seja até melhor que o gergelim, só que é meio ruim de estar usando na massagem, que é o de rícino. Então, se for usar o rícino na massagem, teria que usar um pouquinho de rícino e o resto de gergelim, fazer uma mistura. Eu gosto também do macadâmia, sabe? Eu uso muito Sim. macadâmia para Ah, pode vata. ser. Pode ser. Na Índia, Porque o básico é assim, é gergelim e coco. Se a pessoa tem um corpo mais frio, frágil, ressecado, é gergelim. O gergelim é usado para cafa também, que eu vou falar, só que bem pouquinho, né? Cafa quase não usa óleos, assim. E pita e coco para refrescar, né? Então, nós temos uma infinidade, assim, de óleos que estão podem ser perguntando aqui, utilizados. estão perguntando aqui se o óleo deve ser aquecido. Não necessariamente, acredito. Quem trabalha Então, com Ayurveda em Porto Alegre é a Gabriela Brum. Eu vi a Gabriela em algum momento aqui na live. Coloca aí seu contato, Gabi. Tem alguém de Porto Alegre querendo aí massagem ayurvédica. Fale, então. Danai. A gente pode fazer assim, ó. O óleo aquecido é usado para o dosha vata e para os kaphas. Então, se o corpo é frio, tá frio, lá no Rio Grande do Sul, é inverno, né? A pessoa tende ao frio. Ela vai usar um óleo aquecido. Pode ser aquecido no fogo, pode ser aquecido no richô de velhinha, né? Naquelas panelinhas de cera, pode ser feita o aquecimento. Então, o óleo aquecido, numa temperatura agradável, que vai produzir um relaxamento na pessoa, aquele óleo. Então, ambiente quentinho também, né? Então, a gente está levando um elemento para equilibrar outro, né? Então, a gente está levando algo pesado, quente, que vai equilibrar o frio e o leve, né? Tá frio e leve. Só Gente, que vocês estão me dando uma vontade de deitar aqui, fazer uma massagem quentinha. e uma Lembrando coisa das mãos da Danai. E uma coisa legal é a gente entender que a nossa pele, ela tem assim, um poder muito grande de absorver isso tudo, mas ela precisa estar bem para receber. Então, quando a pessoa está intoxicada, por exemplo, ela tem... Não é legal fazer massagem, por exemplo. Se ela tem um excesso de toxinas no corpo, ela tem que desintoxicar. Porque o uso do óleo pode piorar essa situação, né? Então, quando a gente for falar de cafa, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, porque é importante. Porque a gente tem um efeito mais a nível sensorial, né? Essa coisa da massagem, né? Mas a gente tem que entender que ela gera também efeitos no corpo e que algumas massagens, às vezes, não são bem indicadas para certos momentos. Então, quando a pessoa está muito intoxicada, o ideal é fazer uma marma abhyanga, que é uma Marma massagem... Bianca. Que é Isso, ou isso? só uma marmaterapia com o uso dos óleos essenciais ou óleos medicados. É uma massagem nos pontos de acupressura do sistema ayurvédico. Então, no nosso corpo, nós temos 107 pontos principais, que a gente... Existem muitos pontos, mas que são pontos especiais por onde passam vasos, nervos, tendões, estruturas ósseas ali, que congruem. São pontos específicos no corpo, aonde tem uma grande concentração de prana, de energia prânica. Então, quando a gente tem uma dor, é sinal que tem algo paralisado ali, retesado, né? E a massagem ajuda a mobilizar, porque os nossos dedos das mãos, eles são por onde
flui o prana para o corpo da pessoa. E o dedão é o dedo do prana, né? Então, por isso que é tão usado o dedão na massagem, porque ele consegue estimular. E é lógico que a energia da pessoa, né? O poder de captar esse prana do massoterapeuta, do terapeuta, também influencia nesse estímulo. E quando a gente usa isso tudo com um óleo, então você vai potencializando tudo, sabe? Você usa uma técnica, mas você tem uma pessoa aplicando a técnica e você ainda tem a ferramenta do produto, do óleo, que vai melhorar e vai estimular e vai criar, então, uma condição mais profunda de absorção dessa energia, desbloqueando ou nutrindo, né? Então, no caso, a massagem, mesmo que não se entenda nada sobre pontos prânicos no corpo, o massagista ele é muito intuitivo. E ele vai trabalhar nesses pontos, entende? Então ele vai, através dessa conexão que ele tem com ele, com o que está acontecendo, com aquilo tudo, né? Que está envolvendo aquele momento, ele vai conseguir dançar naquele momento ali na música, no mesmo compasso, no mesmo ritmo e atender ao objetivo. Então não é uma coisa mental, né? Tipo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, massagem é esse fluir. E você intui isso, mas é importante ter por baixo disso o conhecimento, lógico, né? Então, quando a gente trabalha com uma pessoa com características vata, a gente tem que trazer para ela nutrição, a gente tem que trazer para ela enraizamento, sustentação, né, estrutura, ela precisa do toque. E ela é muito sensível, então não são pessoas que gostem de massagem pesada. Gente que dói, tudo dói. Elas não têm muita flexibilidade, a pele racha mais facilmente, né? A gente vê os idosos, eles têm um agravamento, porque quando a gente fica velhinho, o dosha vata, no tempo, ele se pronuncia mais. E aí os óleos essenciais que vão ser usados para esse dosha precisam ter essas características, né? Que no caso, é muito importante a gente observar que tanto como o Ayurveda vê a aromaterapia, né? O uso dos aromas. Então, é da mesma forma que ele vê as características das plantas. Então, como que ele indica aquela planta? Então, a planta ela tem que ter características, né? Que a gente chama de rasa, víria e vipaka. Que a gente pode falar daqui a pouco mais, né? Eu acho. Mas é importante, por isso que se escolhe um óleo que tenha uma potência e um efeito depois do tratamento, porque os óleos ficam circulando muito tempo no organismo, né, Vishwa? Então eles têm que ser bem escolhidos, né? Eu gosto muito de usar, por exemplo, quando a gente criou, inclusive, a sinergia vegetal, né, vata, para equilibrar essas pessoas que são mais frias, mais secas, mais ásperas, né, que podem desenvolver alguns problemas mais respiratórios também, né, Danai, os vatas, né? Pode. Os kafas também. É interessante porque vários óleos que se usam em vata pode usar em kafa, porque kafa é frio também. Então, muitos óleos dá para usar nos dois. Por exemplo, canela dá para usar nos dois. Gengibre dá para usar nos dois. Né? O cálamo dá para usar nos dois. Cálamo é um dos meus óleos preferidos, que vem da Índia. Eu amo esse aroma de cálamo. Agora, a sinergia vata da terra-flor, essa sinergia vegetal, que eu indico muito para as pessoas usarem agora, porque está seco e frio aqui, né, no centro-oeste. Eu usei eucalipto, cedro, petigrã. Eu gosto dessa mistura um pouquinho meio cítrica, porque é mais suave também, né? Eu acho que... E traz um pouquinho de calorzinho, né? Porque o eucalipto é um pouquinho quente, né? Sim, é quente. Eucalipto. Olha, vamos andando. A gente tem alguns minutinhos mais para a gente passar para os outros, né? Que a gente tem muita coisa para falar aí, né? Esses óleos essenciais, todos que você falou, são excelentes para o dosha vata, para equilibrar o dosha vata, trazendo para ele mais calor, né? Estimulando mesmo a nutrição dos tecidos, né?
Então, é muito importante, sim. E o Vata tem uma coisa com o sistema nervoso, né? Então, ele é o mais sensível de todos. A gente começa falando dele, porque ele é o primeiro que chega para uma massagem, é o Vata. É o que mais sente dor, é o mais delicado, digamos. É o primeiro a ficar doente. Tem a imunidade mais delicada. Ah, É olha o, aí. é o Vata, tá? É o mais frágil dos três. Ainda bem que a gente é uma mistura de estudo, né? Aí o Dosha É. Pitta, ele tem relação com o nosso metabolismo e a transformação no nosso corpo. Então, é o fogo que faz isso. Mas tem a água também aí, dando um pouco de untuosidade, dando ele aquele aspecto do fogo mais oleoso, né? Mas a predominância é fogo. Então, o fogo é o combustível no nosso corpo, né? O óleo essencial, por ser uma extração em que ele tem uma característica de fogo por natureza, o óleo essencial, né? Então, é considerado assim no Ayurveda. Por isso que ele tem que ser diminuído, fracionado. São poucos óleos que podem usar diretamente na pele, né? Os óleos essenciais, sim, é muito melhor carrear os É, óleos essenciais. A gente vai ter é, muito mais segurança de não ter uma reação dérmica e vai, porque na realidade o óleo vegetal, como ele tem essa estrutura graxa, essa estrutura lipídica, graxa do óleo vegetal, é muito similar às membranas das nossas células. Então a absorção é imediata. sim, Você, já que o óleo essencial é tão caro, use com óleo vegetal, porque ele vai penetrar muito rapidamente para dentro das suas células, junto com o óleo sim. O O uso do óleo, digamos, seria assim, menos é mais. Porque ele vai chegar profundamente no nosso organismo, os óleos essenciais. Então, é importante o óleo carreador mesmo, né? Então, pita, ele tem essa característica de converter o calor no nosso corpo em tudo, né? Tecidos, materiais residuais, todas as transformações no nosso corpo. E quando a gente tem isso em excesso, a gente vai ter um corpo quente, tendência a ter febres, né? Infecções, inflamações, espinhas, hemorragias, sangramentos. E ele está muito ligado a essa coisa da paixão, né? Da raiva, do estímulo, são aquelas pessoas competitivas. E o biotipo, ele é mediano, é a pessoa que tem muita energia, é aquela que tocou o despertador, ela está de pé, né? Ela está sempre olhando no relógio, ela tem essa coisa assim, muito certa, né? Que Correta. ótimo! Tem algo. Então é o meu cafa, porque eu tenho muito pita, obviamente, muito fogo. Agora, acordar de manhã não é comigo, meu. Ah, não. Eu acho que eu sou mais cafa de manhã. Nós somos essas misturas, graças a Deus, né? Porque é Ainda maravilhoso ter bem que um a gente é vata tudo, né? equilibrado, um pita equilibrado. Então, assim, na nossa vida adulta de batalha, de corrida, é o pita que tem que gritar. Essa coisa de estímulo, né? De conseguir, de ir, de adquirir, né? De chegar. É o pita que traz isso, né? É o estímulo. Então, ele é quente e ele é inflamado, né? Então, se ele tiver em Gastrite também, excesso, né? então se a pessoa sente que está em excesso, ela tem que acalmar essa acidez, acalmar, que você falou da gastrite, né? Então, tem que acalmar isso no organismo, na mente, tem que diminuir essa paixão excessiva, a raiva, né? O excesso, às vezes, de julgamento, crítica, que esse lado é o lado do Pita quando tá demais, crítico. Ele consegue ver o defeito, assim, rápido. É muito, muito forte, né? Então, os óleos vegetais precisam ser para resfriar. Eles têm que ter esse víria, que é a potência, a energia dele de gerar resfriamento na pessoa, um relaxamento, uma calma. E o efeito pós, que é vipaka, tem que gerar isso também. Gerar esse efeito de doçura pela vida, né? Então, os óleos essenciais, assim, o óleo de coco, como óleo vegetal, é um óleo assim que a gente tem muito no Brasil e é o primeiro, digamos, óleo de girassol, são óleos que ajudam a acalmar o pita. E os Que óleos legal. essenciais, acho que você pode falar, né, assim. Você sabe que agora você estava falando, eu me lembrei de uma coisa que
Então, quando eu fiz essa sinergia para Vata, eu escolhi óleos que tem muitas folhas, né, como petigrão, eucalipto. E quando eu fiz a sinergia para Pitta, eu escolhi as mentas, porque as mentas são os óleos mais frios que a gente tem, né, na Aham. aromaterapia. Elas resfriam a pele. As mentas acalmam as explosões emocionais. As mentas acalmam as emoções. Toda pessoa que é muito Pitta, é muito rápida para raciocinar, para pensar, ela tem essa dinâmica, né, que eu acho que você iria dizer até que eu estou falando dos gunas, né, essas características aí emocionais e mentais, mas são pessoas rápidas, são pessoas muito conectadas com a emoção delas, muito poderosas, elas são líderes natos, né? E Sim, eu então, gosto de acalmar essa emoção, essa impulsividade, esse instinto, essa coisa instintiva do Pitta, que faz com que eles sejam realmente os grandes líderes, né? Eles são muito empreendedores, eles não veem dificuldade, né? Eles estão sim. ali com você. Agora, eu gosto muito das flores para o Pita, Sim, de aroma sim, doce. Então eu escolhi claro. o lemongrass, na realidade, que é uma folha também, mas tem muito citral, é muito docinho. Eu escolhi Sim. lavanda, lemongrass, anis estrelado, tudo tem aquele aroma adocicado, né? Uma menta e o sândalo para dar aquele Sim, enraizamento para o pita, para dar uma baixada. Eu gosto muito de sândalo com menta. uma delícia. Na Índia usa muito o sândalo, né? É um óleo essencial muito incrível e ele é muito indicado para pita. E se usa muito rosas e jasmim lá também. Então, Tudo que é flor, né? É muito o legal. aroma doce Gerânio. acalma Gerânio é ótimo para pita, né? o Alguém está doce perguntando. acalma esse picante, esse quente, sabe? Ele acalma isso. Então, por isso que às vezes a gente quer comer um doce também, sabe? Eu acho que são coisas que são importantes a gente observar, né? Porque às vezes um desequilíbrio leva para um desequilíbrio de outro dosha, que é o kapha, né? Quando você tem um pita muito exacerbado, de repente você desequilibra a alimentação por conta disso, por não saber lidar com esse fogo todo, e aí começa a desenvolver muito kapha. Você vai para um outro lado. Então a gente tem que estar de olho nesse equilíbrio. Então, a gente, para organizar a pita, né, deixar acalmar ele, a gente tem que usar coisas doces mesmo. Então, o coco é doce, o sândalo é doce, o gerânio, né, lavandas, então são coisas mais adocicadas, anis Lemongrass. estrelado, lemongrass. Então, são óleos essenciais maravilhosos para usar e para pita. Então, tem que ser óleo que refresque, deixa a pessoa se sentir assim também, bem, né? Se sentir emocionalmente tranquila. Tá? Então é bem importante acalmar aquela paixão toda excessiva, né? E é lógico, a gente está falando de contrários, né? A gente vai falar agora de Kapha. Kapha precisa dessa paixão, precisa do movimento, precisa do estímulo. Então a gente está vendo que é um jogo de encaixes, de equilíbrios, né? Que a gente está tentando entender. Então, Kapha, posso passar para Kapha? Claro, com certeza. Então, Kapha, ele é o princípio da coesão no nosso organismo. Então, ele é o elemento água e terra junto, né? E vai ter características desses elementos de umidade, de ser frio, lento e pesado, né? Então, Kapha é responsável em formar novos tecidos, em hidratar o corpo, nutrir, lubrificar, proteger a gente do vento, de rupturas, né? O Kapha é isso. Mas imagina você ter muito disso. Você vai para letargia, você vai para depressão, você vai para estados demasiados, assim, né, de dormência, se tiver muito isso. Insegurança, né? É. Então, o Kapha tem É, dificuldade de mudança. Quando se propõe alguma coisa, ele é contrário. Aí depois ele vai entendendo, vai se ajustando devagarinho, né? Vata, por natureza, muda. Ele é inconstante. Pita, ele é focado. E Kapha, ele é muito leal, ele é muito fiel.
né? Ele é a característica, assim, da coisa amorosa, né? Do amigo, aquele que te ouve, que te acolhe, da mãe. Ele é esse lado nosso, assim, doce. Então, se come doce, se usa coisas doces, agravam ele, certo? A gente tem que entender isso, né? Que o Kapha, ele tem essas características, ele precisa de quê? De energia, ele precisa de vitalidade, ele precisa de circulação, ele precisa ter calor, ele precisa ter metabolismo estimulado. Então, ele precisa suar, ele Astringência, precisa né? se movimentar. Então, é muito importante, na massagem, por exemplo, para Kapha, são massagens mais estimulantes mesmo, né? Que tem movimento. Por exemplo, na massagem ayurvédica no chão, alongamento, tração, que ele senta, que ele se movimenta. Se vai, a pisada é maravilhosa, porque ele é corpulento, né? Ele tem músculos fortes, ossos fortes, a estrutura dele é mais pesada. Ele olha e diz, nossa, nem parece que tem 80 quilos. E para do lado de outra pessoa com parecido corpo, a outra sobe e tem 70, a pessoa tem 80. Ele é mais pesado, ele é mais consistente, né? Então a gente tem que ajudar o nosso corpo a entender qual é a minha característica e a manter isso de forma saudável. Então esse é o grande lance, né? Da gente entender. Eu acho que na aromaterapia a gente poderia ajudar o Kapha com óleos picantes, né, com condimentos. Sim. Eu gosto de, e na sinergia Kapha que eu fiz para a Terra-Flor, eu usei pimenta, alecrim, manjericão, gengibre, cardamomo, noz moscada, esse tipo, né, de algo que apimente a vida dele, que circule. Eu acho que a circulação do Kapha ela é bem estagnada, né? Ele fica estagnado tanto mentalmente como fisicamente. Eu acho que todo o input, eu gosto de trabalhar, eu não sei se você não falou ainda, mas eu gosto do óleo de amêndoas, que é um óleo mais leve, né? Sim. Bem mais leve, né? Agora, Kapha não pode abusar no óleo. Então, uma coisa legal que pode ser feita, né? Porque na Abhyanga, né? Quando eu ensino a Abhyanga, o que eu aprendi na Índia após a massagem, você vai usar um óleo que pode ser medicado, um óleo com plantas medicadas mesmo, e o óleo essencial junto, né? Ou somente o óleo vegetal com óleo essencial, fazer uma Abhyanga. E aí, depois que a pessoa descansou um pouquinho, porque a massagem é para gerar transpiração, é para gerar estímulo, para que possa ser absorvido esse óleo, né? Essas moléculas possam ser levadas lá para dentro. Então, depois que a pessoa recebe aquele óleo, porque as características da massagem no Ayurveda é de abundância de óleo. Então, usa muito óleo. Sim, sim. Porque e para chegar lá no fundo, só de você aplicar o óleo sem técnica nenhuma, já existe uma ação muito profunda. Então, nós temos tecidos no nosso corpo, né, segundo a Ayurveda, que o óleo vai penetrando até chegar no último tecido, que é o tecido que gera, né, acho que é Shukra, que é a parte tecido... Oh, meu Deus! Tá ligado às nossas... os ovários, a parte sexual nossa. Fugiu agora. Fala aqui. De novo. Shukra. Então, os olhos chegam até o último tecido, tá? Que é o tecido sexual, né? Que vai produzir o esperma, que vai produzir os óvulos, que vai produzir essas secreções. Então, além disso, é produzido ojas, que Kapha tem essa conexão direta com ojas, que é a nossa imunidade, que é a nossa força da paz em nós, do equilíbrio em nós. Então, tudo que a gente come pela pele ou se alimenta, né? Então, a gente está falando da mesma coisa, né? Você se alimenta, isso é absorvido internamente. Você passa na pele, isso também tem que entrar. Por isso que a gente tem que colocar coisas boas na pele, que possam ser absorvidas pela nossa pele. Que é um remédio. Você sabe que ultimamente eu entrei em contato agora, é um óleo novo, né? Mas é o óleo de chia.
É um óleo muito maravilhoso. Para quem não conhece, é um óleo muito leve. Ele é mais leve que o amêndoas. Quem não conhece o óleo de chia, fazer uma massagem, eu gosto de fazer massagem ainda só nos amigos, no Vista, pessoas mais próximas, né? Mas é muito gostoso para quem faz massagem, massoterapeutas, tentem conhecer o óleo de chia. O óleo de chia é um óleo muito leve, que desliza assim com uma facilidade incrível. Ele é um óleo novo no mercado, porque a chia é uma coisa nova, né? Mas é Sim. muito legal. Alguém, Magda, eu conheço e uso óleo de chia. Concorda comigo, não concorda? Que é um óleo Que bom. maravilhoso? A, ge- Então, a pra... gente tem alguns minutinhos aí, Danai, para você, que a gente chegou às 9 horas, para você tá, dar aí deve estar algumas fechando últimas já. dicas. Olha, gente, você, Danai, tô sabendo, gostaria de saber, você está dando algum curso, você está fazendo alguma coisa para quem tem alguma vontade de se aprofundar? Porque eu fiquei com uma vontade incrível, sabe? Te ouvindo falar agora, realmente o discípulo que ultrapassa o mestre. Gostaria de entender mais sobre a Ayurveda. Você já está dando algum curso sobre a Ayurveda, Sim, alguma aqui na coisa online, escola assim? nós temos vários cursos, né? Tem Você todo o acabou de nosso mudar, site. né? O Instituto Sim, Átimo Danai mudou de lugar físico, né? sim, nós estamos aqui no setor bancário norte e a escola expandiu, nós estamos com um espaço maior e a gente tem curso de formação em Ayurveda clínico, formação em Ayurveda voltado para a massoterapia, que é Ayurveda, práticas terapêuticas corporais, e formação em massoterapia, né? Essas são as formações que a gente tem. Aí, fora isso, nós temos cursos livres, né? Curso de aromaterapia, que nós temos aqui com a Beth, né? Que é professora da Bicho Aromas. E nós temos cursos de auriculoterapia, outras técnicas daí da medicina chinesa. Mas essas formações todas nós damos e nós estamos preparando alguns cursos online, porque neste momento estamos respeitando o isolamento, né? A gente parou nossas atividades. São cursos que levam de 10 meses a 2 anos de formação. Certo. Alguém está perguntando como é o nome do instituto? O instituto é Átimo Danai. Em Brasília, alguém poderia colocar aí, gente? Coloquem o endereço. Se bem, gente, vocês vão ter o endereço no e-book. Eu acho que ninguém vai passar dessa live sem baixar esse e-book, porque ele tá lindo. A gente fez uma coisa muito linda para vocês. E nesse curso você engloba todo esse conhecimento Sim, ayurvédico aí, que você passou uma sim. pinceladinha pra gente. Então, se o foco for Ayurveda clínico, a coordenação do curso é com o professor Mário Neto, eu dou alguns módulos. E se o foco for massoterapia, é praticamente comigo todo o curso, tá? Então, nós temos essas duas formas, né, da pessoa buscar o Ayurveda dentro da massoterapia e aí aprende todos os tipos de massagem. A massagem ayurvédica no chão, a Bianga, Pada Bianga, Shira Bianga, Marma Bianga, Que delícia. Utsadana, Udvartana, Garshana, Shira Bianga, Shirodhara. São muitas técnicas. Ela tá fazendo isso só pra gente ficar morrendo de vontade de deitar, a gente ganhar essa massagem maravilhosa. Ah, Que então. alguém perguntando aí como é que eu ganho esse e-book, gente, eu acho que o e-book você tem que clicar nesse link que tá aí, correto? Que óleo usa para menopausa, minhas queridas? Óleo de essencial, óleo de salvia esclareia, de hortelã-pimenta e de gerânio. É uma coisa muito, muito interessante para nós mulheres na menopausa. Eu criei uma sinergia chamada Sinergia da Mulher. Danai, incrível te Sim. ouvir falar sobre tudo isso. Gostei. Acho que vou começar a me aprofundar novamente nesse estudo de Oba! Ayurveda, porque é tão gostoso tudo isso. Sei também que você levou um grupo para a Índia agora, no início do Sim. ano, né? Você Sim, sabe que foi lindo. vocês me deixaram de fora dessa, vocês não me avisaram. Eu gostaria que vocês me avisassem na próxima vez, porque eu estou com uma saudade muito grande da Índia. No início da live, alguém perguntou como está indo a pandemia na Índia. Por incrível que pareça, a pandemia na Índia está sob controle, muito mais do que nós no Brasil. E eu fiquei apavorada quando eu vi, gente, chegou na Índia, porque a Índia é um lugar onde as pessoas vivem uma subvida,
a maior parte da população é homeless, eles não têm onde morar, né? Eles ficam dormindo nas estações de trem. Sim. Na realidade, para você Muito pegar um trem de populosa. noite na Índia, você não consegue caminhar. Você tem que ir pulando por cima deles, né? Mas eles estão melhor do que nós, galera. Talvez, inclusive, eu li umas reportagens aí de que eles têm uma medicina aí, ayurvédica, que é muito interessante, que ajuda muito eles a manter o equilíbrio deles. Danai, querida, você gostaria de deixar mais uma dica? Você gostaria de dizer alguma coisa aí para todas essas pessoas que estão até agora com a gente? Eu gostaria de agradecer você e o Vista pela oportunidade de estar batendo esse papo assim muito querido aí sobre a Ayurveda que eu amo, ainda mais com você, né? Que para mim é uma pessoa muito importante, tem muita importância mesmo na minha vida. E dizer que se tiverem interesse, né? Porque esse assunto é muito, muito vasto, assim, a gente pode ir caminhando com ele e ficar horas e Olha, horas gente, falando, né? numa live é super difícil a gente abordar tantos temas, falar tantas coisas, mas a Sim, gente falou no básico. Ela sim, falou coisas sim. muito interessantes, como um dosha vai equilibrando o outro, como um vai se transformando É, no outro, qual óleo vegetal você pode colocar, você use mais óleo vegetal para vata, use folhas, óleos essenciais que são extraídos de folhas para vata, use um óleo mais ameno para pita, use flores para adoçar a vida dos pitas e use óleo muito leves para kapha e óleos apimentados, adstringentes que circulem a energia do kapha. Para mais, meus queridos, vamos fazer um curso com a Danai. Vamos nos inscrever juntos. Vocês têm todo o suporte e o apoio. O endereço da Danai está aí nesse link. O Vister me falou alguma coisa de que vocês podem baixar esse link, esse e-book até amanhã. Ele vai ficar disponível até amanhã na bio da Terra Flor. Vocês podem entrar lá e, para quem não baixou, pode baixar esse e-book que vai ficar aí disponível, um presente para vocês que vieram nos ouvir hoje à noite. É no bio da Terra Flor, não é, Vista? Está na bio da Terra Flor. Está no comentário fixado também. Danai, é uma alegria, foi um prazer estar com você, porque você faz parte de uma egrégora de pessoas que está comigo há muito tempo. Você é uma amiga de muitos anos, desde 95, né? Quando a gente fala 95, a gente vê o tanto que a gente já está mais velha. Mas a gente está aí na estrada há muito tempo, né, querida? Parceiras e fazendo esse trabalho junto de cura em nós mesmos e no planeta. Eu agradeço demais ter tido a oportunidade de estar aqui com você e aprender um pouco mais sobre a Ayurveda essa noite. que Então, bom. ó, um beijo, Namastê. meus queridos. Um beijo Não a dá, eu vou todos. fazer o seu namastê. A foto dela tá em namastê no e-book. Então, eu vou fazer o namastê para vocês dela, gente. Um namastê e uma boa noite para vocês todos. Ó, Boa noite. beijo. Beijo.